Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Roberto Ligeiro Marques. O Roberto, ele é caratinguense, mas mora já há 10 anos nos Estados Unidos. Ele trabalha na Microsoft. Ele é formado em Ciências da Computação, foi professor na Católica de Petrópolis, né, Roberto? E é mestre em Engenharia de Sistema. E hoje veio aqui nos visitar, tá visitando Caratinga, né? Nesse finalzinho de ano, início de ano. Passando um pouco tempo aqui com a família. Ah, isso aí. Veio conversar um pouquinho conosco, contar dessa experiência dele com a Microsoft e outras empresas. Você trabalhou também em outras empresas, né? Nesse ramo. Sim. Há 10 anos, né, que eu estou na Microsoft, que eu saí do Brasil, fui para lá, mas antes disso eu passei por outras empresas aqui também. Passei pela EDS, que depois foi comprada pela HP. Eu trabalhei numa empresa que se chama Infax, que ela, na época, prestava serviço para a Marinha, então fiz muita coisa para a Marinha também. Trabalhei para empresas de telefonia, claro, na época, como prestador de serviço, até ir para a Microsoft, quase 10 anos, acabou de completar 9 anos. Quase 10 agora no ano de 2018. 2018, exatamente. Sim. Você estudou aqui em Caratinga até que fase? Eu passei a infância e a adolescência toda aqui. Então eu fiz o primário e depois da quinta ao terceiro ano eu estudei aqui. E depois fiz vestibular e fui estudar no Rio. Fiz na Católica de Petrópolis a graduação, como você falou, e depois o mestrado na COP, na UFRJ. E como que surgiu essa história da computação na sua vida? Você já pensava desde criança ou não? Foi uma coisa que foi acontecendo? Mais ou menos. Eu lembro exatamente a primeira vez que eu vi um computador. Vai entregar um pouco a minha idade, mas eu lembro que eu fui com meu pai numa agência do Bend na época. E meu pai, aqui em Caratinga? Aqui em Caratinga. Meu pai conhecia todo mundo lá no Bend, todo mundo conhecia meu pai. Divino, vem cá que eu vou te mostrar um computador. Aí eu vi devia ser, sei lá, um 286, uma coisa assim. Eu era novo, bem novinho, e o cara ainda fez uma piada, e eu lembro dessa coisa assim. Meu pai, por algum motivo, já desde novo, falou, você quer um computador? Na época era uma coisa, hoje é a coisa mais trivial do mundo, né? Todo mundo tem um computador em casa, no bolso, né? Mas na época não, assim, eu lembro até que na escola ainda não tinha computador, e eu tinha um computador. E ele me deu um computador, eu era pré-adolescente, adolescente. E daí comecei, eu não vou te dizer que eu fui um super nerd, que só passava o tempo inteiro no computador, mas gostava, passei várias horas em frente a ele, acessei a internet, assim, eu lembro que não tinha provedor, tinha 2 provedores no Brasil, eu ligava para São Paulo para poder acessar a internet, isso lá em 96, 97, não lembro o ano. E o que você fazia no computador nessa época, assim, o que tinha nessa época? Era tipo, eu lembro que uma época eu cismei, eu era adolescente, cismei de fazer um BBS. BBS, para quem, coisa de velho, né? Mas pré-internet, né? Os provedores, você tinha um provedor que, além de provedor de prover acesso à internet, ele também tinha meio que uma rede privada. Então tinha umas salas de piada, tinha sala de bate-papo, então você podia acessar esse tipo de provedor. Isso eu já fazia. Mas eu resolvi fazer um BBS na minha casa. Então eu comprei um modem, uma linha que tinha lá em casa, aí eu tinha um amigo, Ricardo, ficava acessando meu BBS, para, sei lá, que a gente poderia ligar um para o outro, mas a gente achava legal ficar falando pela internet. Um outro amigo conhecido meu também, que me deu várias dicas na época, mais velho, Flamínio, nem sei se ele mora em Caratinga mais, mas então era esse tipo de coisa, era ficar fuçando, era comprar uma placa de vídeo nova e trocar a placa de vídeo, jogo, obviamente, né? Star Wars. Tinha que ver jogo. Isso que eu lembro que assim, de novo, vou entregar a minha idade várias vezes aqui, mas Prince of Persia, joguei Prince of Persia, gerava aquele jogo com... Você ficava tentando zerar com menos tempo, né? Esse tipo de coisa, assim, não era assim, programar, a parte mais da profissional da coisa mesmo, eu não tive até a faculdade. E eu acho que foi até bom. Tipo, eu sei de histórias, até um amigo meu de faculdade, né, que fez cursinho de processamento de dados na época, já sabia programar um pouquinho, chegou na faculdade, desistiu da faculdade. Não era aquilo que ele queria? Não sei se não era aquilo, mas eu acho que... Porque se você já sabe um pouquinho, você perde um pouco ali daquela magia do que é o programar. Não sei, talvez... Não sei exatamente, mas para mim funcionou bem. Eu não tinha nenhuma noção de programação.
só mesmo da coisa ali do computador, de jogo e de hardware, de trocar placas e tal, configurar, não sei o quê. Mas a parte mesmo profissional de programar eu só fui ver na faculdade. Isso para mim funcionou bem. E eu já ouvi casos de pessoas que achavam que, nossa, programação é legal, porque sabia um pouquinho, mas quando chega na faculdade, que realmente a parte teórica é muito pesada, talvez seja isso. Tipo assim, talvez no processamento de dados você vê uma coisa superficial ali, que é mais imediata, que você consegue fazer um programinha ali rapidinho, mas sem muito embasamento. Quando você chega na faculdade, que realmente tem uma parte teórica pesada, relativamente, por trás, aí o cara, não, eu quero fazer só aquele trivialzinho ali e acabo desanimando. Eu acho, né? Então, você chegou nunca pensei nisso, mas... Você chegou a pensar em fazer outro tipo de área, trabalhar em outra coisa ou não? Assim, eu prestei vestibular para Direito, mas por falta de opção, porque se você não sabe exatamente o que você vai fazer, você faz Direito, né? Nessa época a gente fica também meio perdido, né? Ou você já tinha, assim, uma veia muito forte para Não, tipo, por esse esquema, né, de eu ter tido computador de cedo e me interessar pela área, eu acho que eu não tinha muita escapatória, não. Na verdade mesmo, lembrando que agora eu também prestei vestibular para Engenharia e Controle de Automação. Na época eu estava abrindo o curso na FMG. Então, assim, seria alguma coisa relacionada, talvez eletrônica, talvez mecatrônica. Eu sempre tive interesse, menino, né, de gostar de brincar de cientista, esses troços assim. Então, era uma área que me interessava, eu acho que eu não teria muito escapado. Nunca tive interesse em outras áreas, tipo medicina, esse tipo de coisa. Eu tenho minha irmã médica. Assim, para mim é uma louca. Você é irmão da Maria José, médica, né? Isso, E da Ana Marta, arquiteta, Ana Marta. Arquitetura talvez fosse um curso que eu teria coragem de fazer, porque, assim, que eu acho legal também. Mas, por exemplo, medicina, área médica, área humanas, assim, não muito. O Roberto estava até me contando que a mãe dele conversou, dizendo que achava que ele era o único que não ia sair de Caratinga, né? E, na verdade, foi o contrário, né? O único que não voltou, né? Só para passear, né, Roberto? Somos três, né? Minhas duas irmãs, nós três estudamos no Rio. As minhas duas irmãs voltaram e eu, até agora, não voltei. Pensa em voltar ou não? Está muito estabilizado lá? Hoje não. Assim, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Sim. Vários fatores podem me fazer voltar. Mas hoje não penso. Já tem famílias, né? Nós vamos conversar sobre isso aqui Sim. daqui a pouquinho. O nosso tempo do primeiro bloco já está terminando. Nós vamos então para o intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para conversar mais com o Roberto, para contar essa experiência lá na Microsoft e outras experiências que ele teve também nesse setor de comunicação lá. Muita gente conhecendo muitas pessoas de vários países. Daqui a pouquinho então nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo aqui o Roberto Ligeiro Marques. O Roberto é formado em Ciências da Computação, ele foi professor na Católica de Petrópolis, é mestre em Engenharia de Sistema e há quase 10 anos trabalha na Microsoft nos Estados Unidos e veio visitar Caratinga e deu um pulinho aqui no Doctor TV para a gente bater um papo, ele contar um pouco da experiência dele nessa área da Ciência da Computação. Me fala um pouquinho como que foi a seleção sua para entrar nessa grande empresa, né, que é referência. Como é que foi essa história? Foi meio coincidência. Eu fiz o mestrado, né, na COP, na UFRJ. Na época, tinha uma lista de e-mail do mestrado. Eu já tinha trabalhado nessa outra multinacional, na EDS, já tinha passado um tempo, 3 meses lá fora, já tinha ido para um congresso em Chicago, apresentar um trabalho na época do mestrado, e continuava acompanhando ali a lista de e-mail do mestrado, da galera do mestrado, professores, ex-alunos, alunos. E alguém passou, acho que um professor, passou um e-mail falando, a Microsoft já vinha recrutar no Brasil, quem tiver interesse, aqui está o e-mail da pessoa de RH, mande seu currículo para lá. Não tinha muito detalhe, e eu mandei. Já tinha um currículo pronto, que eu já tinha trabalhado nessa outra multinacional, mandei meu currículo para lá. Pouco depois a pessoa da RH me ligou, geralmente é assim, e todo o processo foi feito com a Microsoft dos Estados Unidos. Não conheço ninguém da Microsoft aqui. Então, já me ligou uma menina do RH de lá, né, perguntando, fez algumas perguntas sobre meu currículo, sobre meu background, sobre experiência, esse tipo de coisa. Não lembro se ela fez alguma perguntinha técnica já ou não.
pode ser que tenha feito. Aí pouco depois ela respondeu com um e-mail falando, ó, a gente gostou do seu perfil, você vai para o processo seletivo que eles chamam de full loop, que é você fazer entrevista com os engenheiros de lá. Aí marcaram um dia, foi num hotel no Rio, eu lembro direitinho, foi no Softel, que é entre o Leme, não, entre Copacabana e Arpoador, por ali. É um hotel bacana lá no Rio. Aí eu já morava no Rio, para mim foi fácil. Baixei lá, estudei, né? Eles dão dica de material, de coisas para você ler, para você se preparar. O processo ele é bem teórico, assim. Você encontra, como eu falei, com os engenheiros de lá, são 5 engenheiros, e geralmente tem uma introduçãozinha, ele fala um pouquinho no que ele trabalha, conta um pouquinho da Microsoft, ou coisas do tipo, e aí o resto vai para um quadro e aí te passa um problema para você resolver. Problema da área de computação, né? Um algoritmo para você resolver. E aí você passa por esses 5 caras, né? Pronto, aí fiz esse processo. Se um não aprovar, pode ser que você diminua a chance? Como é que é isso? Sim. Todos têm que aprovar mesmo? Geralmente é assim, né? São 5 entrevistadores e tem 5 candidatos. E aí chega o primeiro entrevistador, cada um pega um entrevistado, 1 hora depois todo mundo volta para a sala, o próximo pega o anterior e vai rodando. Se você passar pelos 5, é sinal de que foi bem ou relativamente bem. Porque se algum deles falar, não, esse cara não é muito perfil, ou não resolveu o problema que eu passei, alguma coisa do tipo, aí, bem provavelmente, você nem vai para o próximo entrevistador. Não, parece bem tenso, hein? E, assim, não é exclusividade da Microsoft. Tem. Todas as empresas grandes de tecnologia é diferente do processo daqui, né? Eu não estava acostumado, né? Aqui, geralmente, a entrevista você bater um papo, você falar um pouco. Geralmente, você faz um pouquinho a parte técnica ali, mas é mais para o cara saber onde você trabalhou, com quem você trabalhou. Analisa muito a questão do relacionamento, relacionamento, conversa, né? Lá não. Lá, tipo, essa parte também é importante, você tem que se comunicar bem, você tem que falar bem, mas é num quadro resolvendo o problema. Às vezes tem às vezes não, geralmente tem mais uma entrevista que é com a RH, essa sim que é para saber, de conhecer ali mais a parte pessoal da coisa, e o RH também tem uma palavra final na decisão. Mas se você não for bem na parte técnica, nem chega no RH. Entendeu? Entendi. E aí foi isso, né? Fiz a entrevista com os caras de lá. Pouco depois, não lembro exatamente quanto tempo, eu recebi um e-mail de novo falando, ó, foi aprovado, aqui tá papelada para você começar a preencher, para a gente poder te trazer para cá. Né? Porque tem toda a questão do visto, né? De trabalho, que é complicado, porque diferente do visto de turismo e de negócios, que o pessoal geralmente faz aqui, o de trabalho você não pode, como pessoa física, ir lá e pedir um visto. Então, a empresa tem que te patrocinar, a empresa que faz todo o processo. Então, eles me pediram uma batelada de documento, eu preenchi tudo, e aí começou a rolar, né? Assim, como é que vai ser a mudança, né? Quando que vai ser a mudança. E aí você foi com a família, né? Você estava me contando que aí casou? Sim. Você casou lá ou que chegou a casar aqui? Eu casei aqui, sim. Foi assim, eu brinco com a minha esposa que a gente trocou de quase tudo. Só não trocou de sexo. Tipo, a gente troquei de cidade, de país, de emprego e de estado civil, né? A gente casou um pouquinho antes, já namorava, né? Há 4 anos. E casamos e fomos. Tem filhos ainda não? Não, ainda não. não. Né? Olha, o nosso tempo está terminando. Vamos falar só um pouquinho rapidinho da sua adaptação lá. Como é que foi logo no início? Assim? Foi difícil, mas tranquilo? Porque você convive lá com pessoas de várias nacionalidades. Sim, né? eu tive uma sorte. Assim, eu não vou te falar que é sorte, mas primeiro eu fui para o Canadá. Então, a Microsoft tem um centro de desenvolvimento no Canadá. Passei um ano lá e de lá eu fui para Seattle. Eu digo que foi sorte porque o centro do Canadá, na época que eu fui, estavam chegando outros brasileiros de outras cidades daqui, de outros estados, muita gente do Nordeste, Pernambuco. Então estava todo mundo mais ou menos da mesma faixa etária, todo mundo recém-casado, todo mundo trabalhando na Microsoft, todo mundo no mesmo prédio da Microsoft, e a gente morava perto, porque em Vancouver, todo mundo resolveu morar em Downtown Vancouver. Então a gente morava perto, as esposas fizeram amizade, né, porque também mais ou menos a mesma faixa etária, e na mesma situação, né, e isso foi muito bom, isso me ajudou muito na questão da adaptação, que a gente fez uma amizade muito legal, hoje são meus grandes amigos,
E um ano depois, todo mundo foi para os Estados Unidos, a gente continuou amigo nos Estados Unidos, alguns saíram da Microsoft, teve um que voltou aqui para o Brasil, alguns, na verdade, mais de um voltou para o Brasil, depois de alguns anos e tal, mas isso ajudou muito, porque você interagir com pessoas de outras partes do mundo é normal, não tem nada que seja difícil ou mais fácil, mas com a pessoa do seu país, que fala a mesma língua, não língua gramatical, mas a mesma língua das ideias, mesma é cultura, muito mais parecida, mesma né? cultura, Parecida. você gosta das mesmas coisas, né? Você cresceu no mesmo tipo de ambiente. Então isso facilitou muito, tanto para mim quanto para minha esposa. Eu acho que foi, assim, não vou dizer que foi essencial, que sem isso a gente não teria conseguido, né? Nunca se sabe, mas com certeza ajudou muito. Ela também é daqui de Caratinga? Ela é de BH. De BH, né? É de BH. Veio com você também ou não? A gente veio junto, né? Ela passou uns dias aqui. Geralmente a gente divide, né? Como a gente passou Cada um família, ano, né? Com certeza. a família dela toda de BH, a família dos pais dela, na verdade, são de Patrocínio, que é no Triângulo Mineiro. Então é difícil, né? Porque a gente passa o ano inteiro fora Tem que e aí dividir ficar eu passar o Natal lá ou ela aqui é é complicado, chato. é verdade. Enfim, Roberto, vamos chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos então para continuar o Doctor Entrevista, nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre a experiência do Roberto e umas dicas para você. Rapidinho. Muito bem, hoje eu estou conversando, recebendo aqui nos estúdios da Docton TV, o Roberto Ligeiro Marques. O Roberto é um caratinguense, já está há 10 anos nos Estados Unidos, trabalha na Microsoft. Ele foi professor já na Católica de Petrópolis, ele é formado em Ciência da Computação, mestre em Engenharia de Sistema. Ele é inclusive irmão da Ana Marta, arquiteta, e também da Maria José, médica, né? Ela é pneumologista, está sempre aqui conosco também. E ele veio contar um pouquinho dessa experiência que teve nos Estados Unidos durante esses 10 anos, né, trabalhando na Microsoft. Eu queria te perguntar o que foi mais difícil para você desde que você foi? Como é que é morar lá nos Estados Unidos? O que tem um lado bom, né, provavelmente, sim, mas o que tem de desafio Tudo na vida, também? né? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Não tem jeito. Eu brinco às vezes com o pessoal lá, às vezes o não brasileiro me pergunta, né, sente falta de comida, sente falta do calor, né, porque eu moro mais para o norte, é um pouco mais, bem mais frio, né, um pouco mais frio. E eu brinco com a galera assim, bicho, sol vai continuar existindo o resto da minha vida. Comida, tá, tudo bem, às vezes você sente um pouquinho de falta, mas você experimenta outras coisas também que você não conhecia. Para mim, o difícil a única dificuldade é a distância. Tipo assim, a minha mãe, minha sobrinhas, minha tia, minhas irmãs, meus amigos, principalmente minha mãe e minha tia, porque elas não vão. Minhas irmãs já foram lá algumas vezes, minha sobrinha já foram com minhas sobrinhas, cunhado, até alguns amigos já foram me visitar no Canadá, em Seattle. Mas a distância não tem como eu resolver. A comida, eu chego aqui, eu estou de férias, eu estou comendo comida brasileira todo dia. O sol, por mais que lá seja limitado, o verão sempre vai sair um solzinho, ou eu vou vir para cá e vou pegar um sol e tal. Mas, então, isso eu nunca tive dificuldade. Também não estou falando que é fácil, tem gente que tem mais dificuldade. Eu não tive essa dificuldade. Você se adapta mais facilmente, né, nesse sentido. Não tem esse problema. Para mim, o mais difícil mesmo é a distância. Tá longe, não poder... Não só tá longe, porque hoje as distâncias se encurtaram muito, né? Tipo, eu ligo com minha mãe todo dia, eu falo com minhas sobrinhas pelo WhatsApp, com as minhas irmãs e tal. Mas é mais a questão do tipo, quando eu moro fora de Caratinga desde os 18 anos. Então, teoricamente, também já estou acostumado a não estar tão perto. Mas é diferente porque, tipo, se eu estou no Rio, pior das hipóteses, eu pego um ônibus lá no Rio e se eu precisar estar aqui em Caratinga de manhã, eu estou aqui de manhã. Se você fazer isso de lá, é mais difícil, né? Você tem que se preparar mais, é tudo mais difícil, é mais tempo, é mais caro, é mais complicado, tem que passar por alfândega. Então, essa coisa do tipo... minha esposa, principalmente, também, acho que hoje ela é mais neurada com isso do que eu, mas tipo, se tiver alguma emergência, a gente precisa estar lá correndo, entendeu? Conviver com essa preocupação constante é um pouquinho difícil. Sim. Mas nada também que você, né, você tem que se acostumando. No início, tipo, eu tinha parentes que me ligavam
de madrugada, porque eu não estava acostumado com o fuso horário. Aí minha esposa acordava desesperada. Com medo de acontecer. Aí era um amigo bêbado, entendeu? Estava tomando aqui no bar, lembrei de você. Não, bicho, lembra que são 6 horas de diferença. Aí o pessoal também foi acostumando, a gente foi acostumando. Quando liga, já até, ó, pode deixar que é o Léo. Não me preocupa não que... Entendeu? Esqueceu do fuso horário. Esqueceu do fuso horário, tomou uma a mais. Não, então isso é chato. Para mim, a única coisa é essa, assim, da distância mesmo. Mas tem esses outros fatores que, dependendo da pessoa, pode ser um pouquinho mais difícil ou não. No meu caso, nunca foi muito. Fala um pouquinho do seu trabalho lá, como que é, o que você faz no dia a dia e se é também muito diferente do que você viveu aqui no Brasil, nas outras empresas. Sim. Do dia a dia, tipo, eu sou desenvolvedor, então eu estou lá escrevendo código para algum produto. Eu já trabalhei em vários produtos lá dentro. Eu comecei, meu primeiro time, a gente chama de time, as equipes que fazem os produtos, né? Então, meu primeiro time foi reconhecimento de voz. Então, trabalhei na parte de reconhecimento de voz da Microsoft. No caso das APIs de reconhecimento de voz da Microsoft. Então, o produto foi o Xbox, Windows Phone 7 e 8, o Windows 10, na época eu estava saindo desse grupo, mas eu cheguei a pegar um pouquinho do Windows 10, desenvolvimento de reconhecimento de voz para o Windows 10. Das APIs de reconhecimento de voz para o Windows 10. Então a gente está desenvolvendo esse troço. Já trabalhei no Bing, que é a ferramenta de busca da Microsoft. Dentro do Bing eu trabalhei na parte de autossugestão da loja de aplicativos do Windows. Então quando você entra na loja de aplicativos e começa a buscar por um aplicativo, ele vai te autocompletando, te mostrando as sugestões. Se você digita no F, ele mostra Facebook, alguns outros apps que tem para o Windows, né? Essa autossugestão eu trabalhei nela. Então, para o Windows 8 na época. Eu estava dentro do Bing, mas o time parceiro era o Windows, né, no caso. Hoje, por exemplo, eu estou no Office. Então, eu trabalho na parte de colaboração do Office. A gente tem um produto que chama Office 365, que é a versão online do Office, né? Word, PowerPoint, Excel e tal. E você pode colaborar com esses aplicativos. Você abre o Word aqui, alguém que está editando uma matéria com você, abre o Word lá na casa dela e vocês duas trabalham naquele mesmo documento ali simultaneamente. O que você está fazendo, ele está vendo. Bacana. Essa é a parte que eu trabalho hoje. É o time que eu trabalho hoje, né? É desenvolvimento, é escrever esse troço que te permite fazer a colaboração no Office, por exemplo. E o dia a dia é o dia a dia mais ou menos normal, comparando com o Brasil, mais ou menos, do que eu tinha aqui. Para mim, a grande diferença, isso eu notei desde o princípio lá, é que assim, lá existe uma indústria de computação, né? Lá, computação realmente é uma indústria, tipo. A Microsoft não vive sem vender software. A Google não vive sem vender software. A Facebook, todas as, Apple, né? Aqui no Brasil, geralmente a gente é consumidor de software. Então, não existe uma indústria, do mesmo jeito que tem indústria automobilística ou a indústria, sei lá, civil, né? Que realmente está construindo prédios aqui. A gente, geralmente, é usuário dos sistemas aqui. Então, por esse motivo, eu acho, e é a minha opinião, pode ser que a coisa tenha mudado também, já tem 10 anos que eu estou fora e tal. Mas eu acho que tem um pouco mais de valor lá, né? Porque se a gente não fizer o software, eles não vendem software, né? Aqui não, aqui, tipo, geralmente, eu mesmo já trabalhei, comentei no primeiro bloco, prestando serviço para empresas de telecomunicação, ou para uma grande rede de lojas, por exemplo, né? Fazendo o sistema de cobrança dessa grande rede de lojas. O produto final não é software. Por mais que o software esteja contribuindo ali para aquela empresa de telecomunicação ou de varejo, de venda, no caso, o produto final dessa empresa não é software. O software é simplesmente uma ferramenta que eles usam para o produto final deles, que é vender, ou que é fazer você conseguir ligar de telefone, ou emitir uma conta de telefone no final do mês. Então, por conta disso, pela computação, nem computação, pelo engenharia de software não ser uma indústria realmente que produz por si só aqui dentro, eu acho que é um pouco menos valorizada, é um pouco mais assim,
Você é sempre o cara que está causando o problema, não que está resolvendo, não que está trazendo soluções. Porque o cara do software é sempre quando parou de funcionar. O meu sistema não está funcionando. Então, chama o cara lá para consertar o software, ou para resolver e tal. Enquanto lá, não. Você é o cara que está fazendo aquele troço. Sim. Óbvio que quando você está fazendo, você também está gerando bugs lá dentro e tal, você tem que corrigir, mas a visão é diferente, entendeu? Existe a mesma coisa no carro. Hoje o Brasil tem uma indústria automobilística, apesar das ser montadoras aqui, a gente não tem uma... Né, a Fiat é italiana, não sei o quê, mas elas montam o carro aqui dentro. Então, o cara que se forma em engenheiro mecânico, ele tem ali uma coisa que ele é engenheiro mecânico que está fazendo carros no Brasil. O engenheiro de software não tem, pelo menos na minha época, não tinha tanto essa indústria formada. Era bom, não posso reclamar, gostava. Na verdade, eu tive até muita sorte. Eu trabalhei em projetos que foram muito legais e pouco ortodoxos, assim, para a minha área. Tipo, eu fiz sistemas para marinha, sistemas de defesa, coisa que você não vê todo dia e tal. Mas aí tem o outro lado, que aí você está prestando serviço para coisa pública, e aí é sempre mais engessado, sempre mais burocracia. Sim, então, bem mais. Né? A diferença é essa, eu acho que, primeiro, a coisa flui mais e existe uma indústria formada. Entendeu? Indústria do cinema. Né? Você vai em Hollywood, tem uma indústria do cinema lá dentro. Os caras produzem lá. É diferente de você pegar o filme, distribuir para o resto do mundo e passar nos cinemas. O cara está fazendo o troço lá em Hollywood. Né? Então, quem trabalha lá, com certeza, tem essa visão que eu estou tendo da indústria de software. Entendeu? Não sei se foi uma comparação ideal, mas por esse lado, da coisa ser feita lá. E por conta disso, ter um respaldo maior, ou uma importância maior para a economia daquele local. Entendeu? Sim. Roberto, muito obrigada pela sua entrevista, pela visita aqui no Docton, tá? Foi ótimo. Aproveite bastante Caratinga, né? Com certeza, descanse todas as vezes. Aproveite a família, os amigos. Sim. Sempre que voltar, vem nos visitar, trazer algumas novidades. Obrigado, foi muito maneiro. Então tá bom, um grande abraço então. E eu te vejo então no próximo Docton Entrevista. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê, hein? Até lá!